Boa tarde. É, Hoje o Fórum de Mobilidade Urbana apoiado pelo Clube de Engenharia, que é o nosso mentor aqui, e junto com a FANRI, Federação das Associações de Moradores do Município, tem o prazer de discutir a bilhetagem digital, recebendo a nossa secretária municipal de transporte, doutora Maíra Celidônio, que eu convido já para compor a mesa. Representando a presença do clube, Alberto Balaciano, é, a doutora Isabel, presidente da CEAERJ, eu convido para vir aqui, e o Itamar, representando a DTRL, Divisão de Transporte e Logística, porque o fórum foi criado em 2011, numa união dos técnicos aqui do clube com a população civil, com a parte civil, que é a Federação das Associações de Moradores, que por acaso eu tenho aonde está presidindo. Essa abertura é apenas uma formalidade para a gente apresentar as pessoas e depois a secretária vai fazer a apresentação e a gente vai desfazer essa mesa para isso. É. Ok. Então, Balaciano, o presidente avisou que está um pouco atrasado, então queria que você fizesse as honras da casa. Bom, boa tarde a todos aí, tá? O nosso presidente, Francisco Bogossian, ele está se dirigindo para cá, mas para a gente já dar início aí aos trabalhos, eu vou representar aqui o Clube de Engenharia, tá? Bom, é com muita honra aqui que o Clube de Engenharia recebe a nossa secretária municipal de transportes, tá? E nós vamos poder debater aí sobre um tema muito importante aí, né? Para a nossa mobilidade, né? Para a nossa cidade do Rio de Janeiro, tá? E com certeza a promoção aqui do pessoal da diretoria técnica, né? Do Clube de Engenharia, né? Itamar, de Transporte e Logística, DTRL, o Itamar, nosso Itamar e o Licínio, né? Que tem uma atividade aqui já de bastante tempo em relação a essa questão aqui, tá? E para nós é muito importante, né? O clube poder receber aqui a nossa secretária e poder debater esse assunto. E eu agradeço aí a presença de todos aí. Muito obrigado. Isabel, Mestre. Isabel Toches é presidente da CAES, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui para dizer o que os técnicos acham da bilhetagem, mas só uma apresentaçãozinha. Obrigada, Licínio. É com muito prazer que a CIAERJ está aqui presente. Quero parabenizar a mesa em nome, primeiro, da secretária de Transportes, pessoa que eu respeito muito e tenho muita consideração, e vai ser ótimo, porque isso é uma conversa que eu há muito tempo desejo ter. Vamos então ouvir o que é que tem a dizer a secretária. Obrigada. Itamar, da Divisão Técnica de Transporte, a sua saudação, DTRL. Alô, boa tarde a todas e a todos, né? Em nome da secretária Maíra Celidônio, eu dou os parabéns aí para todas, boas-vindas a todas as mulheres, representantes das mulheres daqui, né, junto com a Isabel. E boa tarde a todos os meus companheiros aqui do Clube de Engenharia, não só do Clube de Engenharia, tá? Aqui do Sindicato dos Engenheiros, da Sociedade da CAERJ, do MDT, né? Então, estão várias entidades aqui, meu diretor aqui, Luiz Carneiro, que está aqui presente também, fazendo esse trabalho com a gente, aqui participando. Eu acho que hoje nós temos uma parte histórica ainda, da gente dar todas as nossas soluções, tirar todas as nossas dúvidas sobre o JAE. Eu acho que é super importante, a gente tem que fazer aquela virada de chave. Qual a virada de chave? O poder público é o responsável pelo transporte, né? Então, o poder público é o responsável pelo transporte e o poder público faz as suas subconcessões, não é isso? Mas acho que o controle, o dinheiro tem que estar na sua mão, né, mãe? E aí, acho que essa que é a parte da gente fazer, é a virada. E para quê?
para a gente ter uma mobilidade urbana mais humana, voltada para o ser humano. A pessoa mais importante de toda essa nossa discussão aqui é o nosso usuário, é o conforto do usuário. Não importa se está em qual meio de transporte, qual modal de transporte que ele está, mas ele tem que ser na melhor qualidade de vida no usuário, no direito de ir e vir, melhor qualidade na assiduidade, e ter todo esse trabalho. E nós estamos aqui trabalhando para o usuário. Eu acho que o poder público foi eleito para trabalhar em prol do usuário, por uma mobilidade urbana mais humana. E nós temos a UJE. Então, eu queria que você fizesse a primeira palavra, depois a gente desfaz a mesa, e depois a gente faz esse tipo de trabalho. Mas primeiro eu quero passar para o Licínio, para ele também fazer uma palavra, e depois eu vou passar para o Valente também. Então, Licínio, faz a sua palavra inicial, depois o Valente, eu gostaria que o Valente também fizesse o início da palavra aqui também, e depois nós vamos começar aqui com a Maína, cara, o direito é todo dela de falar sobre o Jair. Não há muito o que falar. O básico é a gente ter um sistema confiável, integrado, e a gente tem que batalhar para ter um sistema integrado de uma autoridade metropolitana, onde a gente possa agir em todos os municípios da Baixada e da região metropolitana, para a gente poder trabalhar junto, porque a gente tem que estar integrado e o passageiro tem que pagar, ainda enquanto ainda paga, porque a defesa do clube e do fórum é manter a tarifa zero. Enquanto a gente não chega lá, a gente tem que ter os controles. Então, basicamente, é uma discussão que a gente vem tendo há muito tempo. Então, saúdo mais uma vez a nossa secretária. Valente fala aqui, depois ela faz um breve introito e fica disponível para fazer a apresentação. Valente. Bom, como membro da DTRL, eu acho que essa discussão ela tem uma importância fundamental, porque trata-se de o Itamar já falou, de uma virada de chave entre um modelo em que a gestão era totalmente privada para um modelo em que a gestão passa a ser pública. Nós vamos falar da bilhetagem, mas não é só da bilhetagem. Aqui no município do Rio, quer dizer, já desde 2021, que está havendo um movimento na direção de transformar a gestão do transporte coletivo numa gestão pública. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou falar depois da apresentação. Perfeito, obrigado. Secretária, para as suas considerações iniciais. Tem o microfone aqui, Maína. ou já quer partir direto para a apresentação? Tá, então, só um esclarecimento. Então, gente, vamos... Então a mesa está convidada a ficar de frente para isso, mas talvez seja melhor ficar aqui para... Tem aqui. Tem. Como é que funciona aqui o... Eu queria um esclarecimento. Enquanto a Maína vai se passando, eu queria agradecer também a presença do pessoal virtual, que teve um interesse muito considerável. Nós estamos assim, o pessoal do país todo está falando com a gente, conversando. Eu acho super interessante, Maína, porque aqui tem uma coisa diferenciada e que o Brasil quer aprender. Tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos à frente disso aí. Vou te fazer a mesa aqui e você está com a palavra, Maína. E quem quiser fazer pergunta, aqui na plateia, se inscreve depois, 2 minutos para fazer as perguntas, e quem estiver virtual e quiser fazer perguntas, por favor, faça por escrito no chat, que é isso. Maína. Você é passador? O passador também. Peraí. É isso. Tá bom. Vamos, volta.
Tudo bem? Então, gente, primeiro, obrigado pelo convite. A gente sabe que isso é uma mudança muito importante, não só pelos motivos institucionais. A gente já está nesse projeto há 4 anos, né? Esse foi o primeiro projeto que a gente. Eu assumi a gestão desde 1º de janeiro de 2021, no mandato anterior do prefeito, e eu e a equipe, a gente já tinha plena assim, noção que essa seria, na verdade, a mudança estrutural mais importante para o sistema de transporte, não só no Rio de Janeiro, né, mas como um todo no Brasil. Então, é importante que agora a gente vem nessa batalha há 4 anos, que inclui muitas etapas, eu vou falar um pouco delas, mas agora a gente está chegando para mudar a vida do usuário. E aí eu acho que aí todo mundo começa, né, a ficar muito preocupado e muitas tensões nesse momento de mudança. Então, acho que a gente também aqui para esclarecer sobre esse processo. Então, acho que a primeira coisa é como a gente está mudando muito a vida do usuário e a gente tem uma situação que as pessoas falam, não, mas poxa, vai ter que ter 2 cartões, mas por que não tem um cartão só? Bem, eu falo aqui como secretária de transporte do município. Então, eu não posso, né, necessariamente falar sobre o Estado e outros entes, mas a gente tem essa situação. Mas por que essa mudança tão grande, né? É um trabalho enorme que a gente tem feito há 4 anos para chegar até aqui. E eu acho que essa figura aqui ela vai responder um pouco dessas perguntas, né? Então, a gente tem um contrato, né? O contrato foi feito com os empresários de ônibus em 2010. O contrato ele era simplesmente baseado no quê? O operador ele recebe a tarifa paga pelo passageiro, tá? Essa é toda a remuneração. Não tinha nenhum tipo de subsídio na operação. Então, foi feito o contrato em 2010 e se delegou, olha, então a remuneração da tarifa paga pelo usuário é de vocês, então vocês podem ficar com essa atividade. Então, foi delegado ao operador coletar o dinheiro que todo mundo aqui paga no transporte, ele coleta e a remuneração dele. E aí foi criada a Rio Card, que é uma empresa contratada pelos empresários de ônibus. Poder público não tem, eu, prefeitura, não tenho nenhuma relação contratual e jurídica com a Rio Card. E o que isso implica? Isso implica que quando eu faço um pedido ou mando um ofício de dados, eles não têm nenhuma obrigação de me responder e não respondem. Então, na prática, nos últimos 4 anos, a gente tem diversos documentos que provam isso, a gente fez vários requerimentos de informação. E a grande maioria deles foi negada. Desde qual é o saldo remanescente no cartão dos cariocas ao fim da pandemia, que a gente sabe que o cartão, você tinha um saldo inativo por 1 ano, esse saldo simplesmente desaparece, e era uma pergunta de quanto é esse saldo, para onde foi esse saldo? E ele respondeu, eu não tenho que dar informação, porque eu não tenho um contrato com você. Então, essa situação, isso inclui tanto uma questão financeira, mas também inclui uma questão de planejamento de dados, tá? Então, quando a gente recebe uma reclamação, por exemplo, de um usuário que fala, olha, eu estou pegando a linha tal, no horário 7 horas da manhã, mas o ônibus está muito cheio. O que a gente precisa fazer com o poder concedente? Eu tenho que chegar e falar para a empresa, olha, você precisa aumentar a frota. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Normalmente você teria um dado de falar, olha, naquele horário de 7 às 8, qual é o carregamento daquela linha? Quantas pessoas ela está carregando? Qual é a capacidade dessa frota? O ônibus está muito cheio. Só que eu não tenho informações das catracadas por horário na cidade. A única informação que eu recebo é uma informação agregada do dia inteiro, de todas as linhas e todos os horários, 40 dias depois da operação. Então, como é que eu vou fazer um planejamento eficiente de curto prazo se eu não tenho informação para isso? Como é que a gente faz? Eu tenho que mandar um fiscal naquela linha, naquele ponto, para olhar a ocupação do ônibus para poder ajustar o plano operacional. Então, nos faltam informações tanto para planejamento quanto para um controle financeiro da operação de ônibus. Então, o que acontece hoje, na verdade, é que tanto os dados operacionais quanto a receita da bilhetagem, elas são dados dos concessionários que vão para eles mesmos sem passar pela prefeitura. Tá? Então, o dinheiro que cada um paga, ele vai direto para o empresário de ônibus e a gente recebe, na verdade, relatório que fala, foram tantas catracadas, esse foi o dinheiro arrecadado, mas eu não tenho um controle sobre essa arrecadação. Então, o que muda com o JAE? O que muda com o JAE é que,
a gente tem um contrato com a JAE. Então, na verdade, a gente conseguiu até numa briga judicial que foi até o STF, primeiro o entendimento de que bilhetagem é um serviço público. Logo, é possível fazer uma concessão. Então, até então, a bilhetagem era considerada um serviço privado dos operadores de ônibus. E a gente falou, não, isso aqui tem um serviço público, que tem que ser regulado pelo poder público. Até porque no momento que você paga subsídio, você precisa ter um controle muito, muito bom da receita do seu operador. Então, a gente conseguiu fazer uma concessão, e agora, na verdade, não importa, na verdade, se é a JAE ou é outra empresa, é uma empresa que presta um serviço que o poder público é o titular. Então, a relação é completamente diferente agora. Então, esse concessionário tem um contrato comigo, ele tem obrigações contratuais de me passar um banco espelhado, informações em tempo reais, e tem uma coisa muito importante. Quando você carrega, você bota lá no seu JAE, você bota lá R$20. O dinheiro fica lá no seu cartão. No momento que você passa o cartão num validador para pagar a sua passagem, aqueles R$4,70 vão para uma conta da prefeitura naquele dia. Então, todo o dinheiro que é gasto no sistema de transporte, pago através do cartão JAE, ele vem para uma conta da prefeitura no mesmo dia que ele já é arrecadado. E aí, então, esse dinheiro vem, na verdade, uma conta não orçamentária da secretaria, e aí eu vou e pago os operadores. Então, é uma mudança de relação extremamente importante para o sistema de transporte. Além de que eu recebo dados de todas as catracadas feitas com JAE em tempo real, e eu sei a hora que foi feita, a localização de GPS e a linha que ela foi feita. Então, eu tenho informações operacionais, né, dados operacionais precisos sobre o sistema de transporte, e todo o dinheiro que passa pelo sistema de transporte via JAE, ele passa pela prefeitura. Então, é uma mudança muito importante no sistema de transporte, tá? Não só importante para o Rio, porque eu falo que o que tem hoje no Rio é uma realidade no Brasil inteiro. Nenhuma cidade do Brasil listou uma bilhetagem, em nenhum lugar, né? E então a gente é a primeira cidade que faz isso, que categoriza isso como um serviço público e faz uma concessão, tá? E por isso, assim, foi um processo desafiador, porque na verdade você tem nesse objeto de concessão, você tem uma questão de tecnologia de atendimento ao público, então é um cartão, é um aplicativo, são lojas, é um atendimento. E, além de tudo, você tem por trás praticamente um sistema bancário de pagamento, onde as pessoas têm contas, esse dinheiro vai para a prefeitura e depois eu tenho que pagar a todos os operadores. Então, hoje, a gente paga mais de 2.000 operadores todos os dias através desse sistema pela prefeitura. Então, a gente repassa dinheiro para os 4 consórcios, para o VLT, para o BRT e para mais de 2.000 permissionários de van. Então, tem todo um sistema por trás disso, bastante complexo, mas muito importante. Espera aí, tem que fechar. Então, o que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente está falando disso, então, assim, é uma regulamentação, assim, o sistema de transporte, ele é tradicionalmente, no Brasil e também na América Latina, Colômbia propôs sobre isso algumas décadas atrás, um sistema com muito baixa regulação, né? Se a gente comparar um sistema de saúde, de educação, onde, obviamente, você tem um financiamento federal, mas você sabe exatamente para que você tem um número de alunos que recebem um certo quantia de dinheiro e que é gasto, e você sabe na saúde, cada vez que você faz um procedimento no SUS, você tem um registro daquilo, qual foi o procedimento, quanto foi pago. No sistema de transporte, você tem muitos beneficiários e você tem pouquíssimas informações sobre o serviço que é prestado. Então, a gente tem hoje um serviço de GPS que a gente paga subsídio, a gente tem uma quilometragem rodada, atestada, mas isso tudo é muito recente. E agora a gente tem um sistema de dados, por favor, volta. Um sistema de dados realmente de entender quantas pessoas são carregadas, em quantas linhas, e todo o dinheiro arrecadado por esse sistema. Então, a gente licitou e a gente tem essa situação, a gente tem... O que é importante, pode passar agora para o próximo, a gente falar. Então, a gente passou por um processo muito longo, a gente fez uma primeira tentativa de licitação em 2021, que deu vazia, a gente fez outra em 2022, que a gente teve um vencedor, e a gente, nos últimos 2 anos de mandato, tem feito todo esse processo de instalação de validadores em todos os modais,
e de uma série de adaptações. Hoje, o sistema ele está implantado em todos os modos municipais. Ele funciona com todas as integrações nas vans, nos cabritinhos, nos ônibus, no BRT e no VLT. O sistema está totalmente implantado. O que foi adiado, na verdade? O que foi adiado foi a retirada da Rio Card, não a implantação do GE. Então, isso é um fato. A gente conseguiu implantar um novo sistema de bilhetagem no Rio de Janeiro. De uma forma, você pode escolher. Se você vai andar dos modos do município, você pode usar o GE, você pode usar o Rio Card. A gente tem uma opção. O que a gente não conseguiu, e a gente espera agora, 1º de julho, é desabilitar a Rio Card. Por quê? Porque existe um problema que é, eu não tenho um contrato com esse operador, então ele não é obrigado a me passar nenhuma informação. E tem um outro problema, que é, os donos da Rio Card são os empresários de ônibus. Então, existe um conflito de interesses indiscutível nessa relação. Porque, para quem eu pago, o subsídio é o quê? Ele é o que falta, além da tarifa paga pelo passageiro, eu dou um complemento sobre o que faltaria no faturamento dessas empresas. Só que quem informa o faturamento são eles mesmos. É um conflito de interesses que não tem como negar. Então, são 2 problemas diferentes. É um problema de falta de contratos e falta de regulamentação. Eu não tenho um contrato com a Rio Card. E um problema de conflito de interesses. E ambos precisam ser resolvidos. Então, quando o prefeito fala de caixa preta, é sobre isso que a gente está falando. É uma questão de regulamentação, é uma questão de conflito de interesses. E, assim, aqui ninguém está falando de uma simples narrativa. A gente, infelizmente, teve governadores presos por escândalos de corrupção, de caixa 2, envolvendo exatamente o sistema de transporte. Então, estamos falando de fatos que ocorreram nesta cidade, neste estado, e que mostram claramente que é um setor que precisa de regulação. Então, a gente está atendendo, na verdade, uma necessidade factual, e não é uma resposta a uma narrativa, mas é fatos que aconteceram, né, que envolveram aí o governo do estado. Então, o que a gente tem hoje na JAE? A gente tem vários produtos, né? Ele já está disponível. A gente tem um sistema que ele é muito diferente do sistema da Rio Card. Qual é a principal inovação que a gente traz? O sistema da Rio Card é um sistema moedeiro, que a gente fala. O seu saldo está no seu cartão. Então, se você perde o seu cartão, você tem que ir lá na Carioca, tirar uma segunda via para recuperar seu saldo, porque o dinheiro está ali dentro, né? No sistema da JAE, na verdade, é um sistema baseado em contas. Então, você tem uma conta digital, onde o seu saldo está na sua conta, que nem a conta do banco. Então, você tem um cartão físico, aí eu perdi meu cartão. Você vai no aplicativo, você fala, perdi meu cartão, você perde outro. O dinheiro está na sua conta, não no cartão físico. O cartão é um meio de pagamento, ele não é o que guarda a informação do seu saldo. Isso facilita a vida do usuário, quando ele perde um cartão, porque ele não perde o saldo dele, o saldo está lá, principalmente no Vale Transporte. Quando o funcionário perdia o cartão, ele não conseguia usar o Vale Transporte, ele tinha que esperar chegar a segunda via para conseguir utilizar o benefício. Então, agora, o que ele pode fazer? Ele cancela, ele pode usar o cartão dele no celular, no meio digital, e até a segunda via chegar no cartão físico. Tá? Então, é um modelo que facilita, né, nesse sentido de você ter mais formas de pagar. Uma outra coisa é que ele vai permitir que a gente faça sistema de descontos quando você tem em qualquer lugar do mundo, que é passes mensais, passes semanais, cashback. Quanto mais você usa, mais barata é a passagem. Porque na conta você tem um histórico de utilização daquele usuário. Além de outros benefícios, como você não precisa ter vários cartões Vale Transporte, você tem uma conta e todas as empresas depositam Vale Transporte numa conta única. Tá? Ou, quando você demite uma pessoa, você não precisa recolher, o cartão é dela, a conta é dela. Ela leva aquela conta, aquele cartão para uma outra empresa. Tá? Então, tem algumas facilidades que a gente cria com esse sistema baseado em contas. Tá? O Marcelo Baia vai falar mais sobre o Vale Transporte. Tá? E a gente vou falar um pouquinho aqui. Então, esse cartão verdinho, ele é um cartão moedeiro, como o cartão da Rio Card, você tira ele no ATM, ele é um cartão que não está atrelado ao seu CPF, tá? Então, pessoas sem CPF, turistas estrangeiros, esse cartão, se você perder, o seu saldo vai embora com ele. Não tem muito como recuperar. Pode passar. A gente tem esse cartão preto, que é o cartão ligado a uma conta digital.
que a gente na verdade, indica ele para residentes no Brasil e para as pessoas do Vale Transporte. E esse tem essa vantagem que você perde o cartão, você não perde seu crédito, o crédito está na sua conta. Tá? Pode passar. Então, as empresas já podem utilizar, a gente já está em utilização na Conlub, tudo foi feito fazendo pilotos com a Conlub, com as empresas públicas. Então, a gente fez um processo bastante cuidadoso nesse sentido. Tem um slide que é sobre as gratuidades. Não, peraí, passa, não sei onde é que está. Não está aqui, tudo bem, então volto. Então, só falar um pouco das gratuidades, tá? O que a gente fez? A gente mandou um ofício para todas as instituições de ensino federais, estaduais, requerendo o quê? Por favor, me mande a base dos seus estudantes que têm direito à gratuidade. Todos os dados foram enviados. Então, todas as gratuidades, esse aqui é o amarelinho. Todas as gratuidades, no momento que elas baixarem o app e botarem o CPF delas, elas já vão ser identificadas como gratuidades. E o aplicativo vai gerar esse cartão amarelinho e vai identificar você como uma gratuidade, porque você já está lá contendo no banco de dados. Ou seja, você já pode usar o seu cartão imediatamente, tá? E aí você pode requerer o seu cartão físico para entregar em casa ou buscar numa loja, tá? Para as pessoas, as crianças da rede municipal, a gente fez um processo diferente e a gente entregou todos os cartões nas escolas. Os cartões já estão em todas as escolas, já foram distribuídos e agora só tem a leva das crianças que entraram agora, no começo, que vão começar amanhã, as aulas e vão requerer. Mas a gente já distribuiu todos os cartões de todos os alunos. Em relação às pessoas com deficiência e doentes crônicos, a gente emitiu todos os cartões que estavam na base até novembro e todos foram para a Clínica da Família de Referência. Então, agora as pessoas já podem, na Clínica de Referência, retirar. Os cartões já foram pré-impressos com o nome identificado das pessoas para facilitar essa corrida nas lojas, tá? Mas todas as gratuidades, se a sua instituição de ensino enviou sua base, o seu CPF vai estar identificado no aplicativo, tá? Então, para as pessoas ficarem tranquilas que elas vão ter acesso ao seu benefício. Bem, agora passa para a grande... Então, assim, mas todo mundo fala, Maína, mas vai ter que ter 2 cartões? Vai ter que ter 2 cartões. Assim, não tem como fugir dessa má notícia, tá? O que a gente gostaria... Assim, a gente convidou o governo do estado a fazer essa licitação junto com a gente há 3 anos manda minutas de convênio e formas, e a gente até agora não teve uma resposta, vamos dizer, definitiva. A gente tem o compromisso do governador de agora resolver esse imbróglio. Acho que a gente tem 2 coisas importantes para serem faladas. O Rio não é... isso não é uma jabuticaba. São Paulo tem 2 cartões, muitos lugares têm 2 cartões. É o melhor sistema? Não, mas ele é totalmente operável, tá? A outra questão é que, assim, o que é importante? Não há uma barreira tecnológica para a integração. Não há. Porque senão, como é que a gente tem uma maquininha dentro de um jornaleiro que aceita Master, Santander, Itaú, Visa? Então, se a gente pensar nisso, não há o problema não é tecnológico. Há várias formas de você fazer a integração. O que a gente chama de integração? É os cartões se falarem de forma que não há nenhuma perda de benefício tarifário para o usuário, que é o caso do bilhete único intermunicipal. Há várias formas de fazer, das mais simples às mais complexas. A gente já tem várias propostas e eu tenho muita tranquilidade de falar que a gente garante todos os benefícios dos usuários. Mas eu não tenho como obrigar o Estado a adotar o meu cartão. Então, 2 cartões é inevitável, mas perda de benefícios, esse risco não existe, tá? Porque você pode fazer a integração de várias formas, de uma forma mais simples possível, os 2 sistemas se falarem, trocarem dados diários, de forma que você identifica o usuário nos 2 sistemas e concede todos os benefícios tarifários. Assim, eu era uma cientista de dados, uma economista, então disso eu tenho certeza absoluta. E eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje no Brasil de maquininhas que aceitam todos os tipos de cartões nos provam que certamente isso não é um problema tecnológico, apesar das pessoas afirmarem que é. Não é questão de ser impossível, isso já é uma realidade, tá? Então eu sempre brinco assim, sabe, isso, acho que há uma questão institucional, há um desafio político, mas não há um desafio tecnológico,
tá? Então, isso é importante. Por favor, fala. Então, a questão é, a partir de 1º de julho, é o seguinte, se você está no metrô, se você está na Supervia, no metrô, em barcas, em ônibus intermunicipais ou nas vans intermunicipais, você vai usar seu Rio Card. Se você está no BRT, no VLT, nos ônibus, nas vans, nos capritinhos, você vai usar o Jaé. Não pode, não, não, mas aí, não é uma barbaridade. Por quê? A gente está fazendo uma transição bastante longa, com muita informação. Eu não posso retirar o dinheiro de um cartão e passar para outro, até porque essa empresa Rio Card eu não tenho relação com ela. Então, assim, o que eu posso fazer como secretária municipal de transporte é moralizar o sistema municipal. Eu não tenho poder de obrigar a Rio Card a passar crédito. Eu não estou prejudicando o usuário. Eu discordo porque, assim, em vários lugares. Por favor, a Maína está fazendo a apresentação. Eu peço a gentileza que ninguém interrompa a palestra dela, que ela fale aqui até receber. Depois vai ser feita uma inscrição e a gente faz. Isso aqui não é uma conversa direta. Então, por isso que nós estamos fazendo aqui uma apresentação para ter todos os esclarecimentos possíveis e as pessoas depois façam suas perguntas na ordem aqui de inscrição. E vão ter 2 minutos para cada pergunta no máximo. Entendeu, Maína? Não tem problema nenhum. Mas eu vou responder. Eu acho assim, o que prejudica o usuário, na verdade, prejudica todo cidadão, é você não ter clareza como o dinheiro que você paga e o seu imposto, que é pago em subsídio, para onde vai. Eu acho que isso lesa todas as pessoas. O que a gente está querendo fazer é moralizar exatamente isso. Então, é basicamente isso. Passa o outro slide. Então, assim, o que é na prática? É o seguinte. Então, se você é uma pessoa que usa somente modos municipais, você usa ônibus, você usa BRT, você usa VLT, você só precisa ter o JAE, tá? Se você usa, vamos dizer, supervia, ou ônibus intermunicipal e ônibus municipal, você vai ter que ter 2 cartões, tá? No caso do público que tem o benefício do bilhete único intermunicipal, esses cartões eles vão ter que se falar e serem identificados nos 2 sistemas, tá? É isso aqui, exatamente isso aqui que a gente aguarda uma solução definitiva em relação ao governo do estado em aceitar a nossa proposta, tá? Esse público, ele representa 3,5% das transações diárias no sistema de transporte municipal, tá? Aqui, se você é um usuário de modais do município, do estado, mas você não tem acesso a esse benefício, né, que é o bilhete único intermunicipal, só para esclarecer, esse benefício é para pessoas que têm renda até R$ 3.200. Você vai ter os 2 cartões, mas eles não precisam se falar. Você vai chegar no metrô, passar seu Rio Card, vai chegar no ônibus, passa o seu já é normal. E se você, por exemplo, é um usuário que pega a Supervia, desce na Central e pega o metrô, você não precisa ter o JAE, você só precisa ter o Rio Card, que são modos regulados pelo governo do estado, tá? Então, assim, na verdade, em termos de integração, em termos de perda de benefício, é só a gente tem esse grupo aqui do BUI, que é uma coisa que a gente sabe que é fácil de resolver. Então, em relação a lojas físicas da JAE, a gente tem, essas são 11 lojas, tá? E a gente abriu mais pontos de atendimento temporários nas naves do conhecimento, exatamente porque a gente sabe que houve um aumento muito grande de demanda, né? Além de tudo, a gente sempre gosta de reforçar que você consegue seu cartão e o acesso totalmente de uma forma digital pelo aplicativo, mas a gente sabe que muitas pessoas gostam e preferem ter o cartão físico. Então, esse cartão físico ele pode ser retirado nas lojas gratuitamente ou você pode receber ele em casa. No caso dos idosos, essa entrega em casa é gratuita, tá? Nos outros públicos, cobra-se uma taxa de R$ 7,90, tá? Lembrando que para as crianças das escolas municipais, o cartão está nas escolas, as pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiências estão na clínica da família também. Esse é o lugar para pegar. Em relação ao Vale Transporte, Marcelo vai falar aí de forma mais específica sobre esse serviço. Acho que é isso, gente. Eu terminei.
Mariana, você prefere que o Marcelo faça e depois a gente faça as perguntas? Você quer responder alguma coisa agora? Tá. É, quem é que quer fazer pergunta? Peraí. Quem quiser fazer pergunta, vai passando o nome aqui para o Licínio, tá? Depois eu passo o Licínio, vai anotando ali com ele. E a primeira pessoa que vai fazer pergunta é a Isabel. Isabel, que é a presidente da CIAERJ. Por favor, eu vou explicar a todos que nós vamos ter, cada pergunta são 2 minutos, não é um discurso, é uma pergunta, né? E a gente faça aqui, a Maína está aqui à disposição para responder sobre a apresentação do Jaé. Qualquer outra reclamação, 1746, né, Maína? Só um segundinho. É, quem é que... isso é o importante. A gente tem uma série de assuntos que a gente gostaria de conversar na área do trânsito, mas hoje é somente bilhetagem digital. A Lenice vai pegar o nome aí das pessoas, por favor. Secretária, achei ótima a apresentação, muito esclarecedora. Achei ótimo enfiar-se a mão nessa cumbuca, nesse vespeiro que é. Agora, realmente tem situações que eu acho que isso é que vai impactar. Esses dois, três, esse do BUI, do BUI, é, por exemplo, o caso de uma funcionária minha, tá? Então, quer dizer, eu agora tenho que carregar dois cartões, o Rio Card e o Jaé? Não. No caso do Bui, todo o crédito vai para o Rio Card, tá? Sim. E ela vai ter que vai ter um Jaé, ele vai saber que ela é um Bui e você não precisa botar nenhum crédito no Jaé. Ok. Você vai botar todo o crédito num cartão só e município e estado vão fazer essa compensação internamente. Ok. E mais uma coisa, quer dizer, realmente eu acho que o ideal, eu percebo essa tentativa com o governo do Estado, da região metropolitana, mas isso é uma coisa que é internacional. A gente sabe, a gente chega a qualquer lugar do mundo, você compra um cartão e você é atendido em todos os transportes. Você vai de trem, de ônibus, então, eu acho que isso aí tem que ser o foco. Torço para vocês conseguirem resolver Eu isso também. logo. Tá bom? E parabéns. Obrigada. Valeu. O próximo, sim. Mas eu vou começar aqui pelo Alcebiades, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho sensacional o trabalho que a prefeitura está fazendo nessa questão da bilhetagem, né? Eu sempre achei um negócio pavoroso, né? Você ter toda a arrecadação da Rio Card, né, e não ter noção daquilo. A minha pergunta é exatamente em cima disso. As gratuidades, a prefeitura paga através de subsídios, né? Então, como é que fica agora a gratuidade que gerar do Rio Card? Como é que se tem o controle disso? Então, a gente não paga pela gratuidade, tá? O subsídio que o município paga para as empresas é um subsídio por quilômetro rodado. Basicamente, a gente vê o que eles de fato operam pelo GPS e paga um valor por quilômetro. A gente não paga pelas gratuidades explicitamente, né? No quilômetro, obviamente, tá tudo implícito, mas a gente não paga. O que a gente vai ter, na verdade, por exemplo, na educação municipal e na saúde, não se emite mais cartão Rio Card, já virou a chave. Só se emite cartão da JAE de gratuidade. Tá? Então, agora, há um pouco tempo, a gente já vai falar, olha, a gente vai retirar esse benefício da Rio Card, só vai ser emitido pelo JAE para as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente tem isso. Eu entendi. Agora, complementando, né? Antes, quando era Rio Card, a gente via um problema seríssimo. As crianças paravam no ponto do ônibus para pegar o ônibus, o motorista tinha ordem da empresa de não levá-los, né? Então agora tem uma fiscalização em cima disso, porque eles podem voltar à velha prática. Olha, o que a gente tem, assim, uma coisa importante eu acho que essa forma de pagamento por quilômetro, ela cria menos incentivos como esse, de, eu não vou carregar quem é gratuidade. Porque o cara recebe pelo quilômetro que ele roda, independente se ele vai carregar gratuidade ou pagante,
ele recebe um valor fixo, tá? Então, eu acho que não só a bilhetagem, mas a forma de remuneração mudando, você tira alguns incentivos perversos, como linhas que brigavam por passageiros, você competia entre modais, porque quando a sua remuneração de todo mundo é o passageiro, todo mundo faz, eu vou brigar pelo passageiro. Então, eu quero a van que é o passageiro, o ônibus que é o passageiro, o Super V que é o passageiro. Você paga pelo quilômetro, muda os incentivos, né? Ele vai se preocupar em prestar bem aquele serviço de acordo com o nosso plano operacional. Parabéns, estamos juntos. Obrigada. Valeu, serviço, tá ok. Por favor, vou chamar agora a Luísa e depois fica já em observação quem vai ser o próximo, seria o Valdir, só se preparando, tá? Depois eu vou falando assim, de dois em dois para as pessoas. Oi, gente, boa tarde, é Luizê. Eu sou da Casa Fluminense, né? A gente vem monitorando e acompanhando essa bilhetagem já há alguns bons anos e a gente entende os desafios e também os avanços que o Jair vai trazer. Eu fiquei em dúvida entre duas coisas. Primeiro, essa taxa de 3,5% das pessoas que vão ser mais afetadas. A partir de quanto custa, né? Quanto são, na verdade, quanto são esse número, né, dessa porcentagem? Como vocês conseguiram esse valor? Se foi pela Rio Card? Essa porcentagem? Não é um valor, na verdade. O que a gente tem, assim, eu não sei quantos usuários são. Não sabe. Na verdade, eu não sei quantos usuários tem no sistema de transporte, porque o Ricardo não me dá essa informação. O que eu sei é que das catracadas, das pessoas que catracam, 3,5% das pessoas não, viagens, tá? São pessoas que, através desse benefício do bilhete único intermunicipal. É tudo que eu sei. Não dá para saber nem o número, nem Não. informação. Outro dia eu estava numa palestra, alguém me perguntou, mas quantas pessoas têm que aderir ao JAI e quantas contas de abriu? Eu falei, eu não sei, no caso não passa essa informação, eu não tenho como saber. A gente tem já um projeto de lei pela licitação, né, intermunicipal há muito tempo que está parado, e aí a gente viu algumas declarações recentes do Cláudio Castro falando da possibilidade de aderir, né? Você pode atualizar como é que está essa conversa, se já teve algum avanço depois dessa declaração dele? Olha, acho que a gente não tem nenhuma posição assim. Existem várias propostas de tanto de adesão quanto de diferentes modalidades de convênio, né? A adesão seria o mais forte, porque ele adotaria o mesmo sistema de bilhetagem, até uma simples troca de informação. O que a gente tem é que o Estado está avaliando qual é a opção que ele quer. Para a gente, obviamente, eu acho que o mínimo que a gente precisa é essa troca de informações para que ninguém perca nenhum benefício. O que a gente precisa, na verdade, é simplesmente uma lista de CPFs dessas pessoas que têm o direito ao BUI, atualizada diariamente, para a gente saber, então esse usuário aqui tem o direito, então eu vou conceder e depois Estado e município fazem um acerto de contas. Isso é só o que a gente precisa, na verdade, seria um requisito mínimo. Agora, aderir é uma decisão do Estado que aí compete ao secretário de Estado falar sobre isso. Não, beleza, eu só queria saber sobre como é que estão essas conversas, assim, se não estão rolando. Tá, beleza. Obrigada. Queria fazer uma pergunta do Alexandre Burgel, que está online. Não seria um dos problemas iniciais, não seria um dos pontos iniciais do problema do JAE a licitação ter sido baseada em valor e não em melhor tecnologia? Eu gostaria de saber qual o conceito e a métrica para melhor tecnologia. Quem fez essa pergunta já fez alguma licitação? Desculpa, mas eu vou fazer agora, vou botar um argumento de autoridade aqui. Gente, licitação é um processo extremamente burocrático, tem 1000 regras, e você não escolhe, você bota critérios. O que a gente fez foi definir tecnologias mínimas, tanto do validador, tanto do cartão, tanto do sistema. Então, a gente falou assim, olha, o validador tem que aceitar tudo. Cartão de crédito, débito, todas as tecnologias. Fosse um validador compatível. A gente deu algumas opções de ser um sistema completamente online ou híbrido, né? Algumas tecnologias para o cartão. Então, a gente definiu critérios de tecnologia que tinham que ser atingidos, tá? Você tem várias tecnologias desse mercado, a gente tem closed loop, open loop, tem, por exemplo, se você coloca um sistema, por exemplo, quando o metrô coloca um sistema da Visa, a gente chama que é um sistema aberto, né? Qualquer cartão, mesmo que não seja do sistema de transporte, ele entra e ele é, vamos dizer assim, utilizado. O closed loop é o quê? É um sistema fechado que você tem que ter um cartão do JAE, do sistema de transporte, para ser aceito nos validadores.
é um sistema que também um modelo que tem avançado muito rápido, né? Então, falar qual é a melhor tecnologia você tem que ter uma métrica muito objetiva para você medir isso numa licitação. Uma licitação você faz por menor preço ou maior outorga, que é uma forma de pregão, tá? No caso, a gente escolheu, como a gente fixou a taxa, a gente fixou a remuneração desse concessionário. A remuneração dele é 4% de todas as transações, que é pago pelo operador, né? Hoje a Rio Card define diversas taxas, sei lá, ela olha para você e fala, você vai pagar 2%, ela vai pagar 8%. Então, as vans pagam 8%, o BRT pagava 2%, as empresários de ônibus pagavam 5%, outros não pagavam nada. O que a gente fez, ó, todo mundo vai pagar 4% por esse serviço. Então, a remuneração dele foi fixa. Então, o que a gente fez? Eu quero um pregão de maior outorga, ou seja, quem dá mais dinheiro para levar esse contrato. É uma forma de você medir competitividade. Bom, eu vou alternando agora. Eu queria chamar agora o Valdir aqui e depois eu vou chamar uma virtual, tá ok? Vamos alternando. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Prazer estar novamente com a senhora aqui de novo, né? Secretária, a questão que está dando o que falar com relação ao JAE é da gratuidade dos rodoviários, que foi feita em acordo coletivo há mais de 30 anos. E existem rodoviários que moram no Rio de Janeiro e trabalham na Baixada, existe rodoviário que mora na Baixada e trabalha no município. O rodoviário vai perder a gratuidade com o JAE? Não, vamos lá. Essa questão da gratuidade rodoviária. Importante, tá? Isso não é uma gratuidade explícita por lei. Isso é uma convenção coletiva, um acordo entre empresas e funcionários. Concorda? Então, o JAE não tem nada a ver com isso. O rodoviário tem que falar com a empresa dele de garantir essa gratuidade. O que a gente chegou e falou é um acordo entre empresas e funcionários. Empresas paguem o VT, a gratuidade desse funcionário. Isso não é uma gratuidade por lei. Eu não posso dar um cartão gratuidade para o rodoviário, porque a gente só pode dar gratuidade baseadas na lei. E isso é um acordo entre patrão e empregado. Então, as empresas de ônibus é que tem que dar essa gratuidade. E no Rio Card não já é. Não tem nada a ver com mudança do já é. Isso aí tem que falar com cada um que fala com seu patrão, gente. Beleza, tá ok. Agora vou passar aqui para o Licínio e a próxima, que já pode ficar posta aí, é a Denise, tá ok? A pergunta do Rafael é se a Secretaria Municipal de Transporte conseguiu organizar o planejamento do VLT e do BRT, que já tem o bilhete funcionando. Então, eu vou passar para outra Não, pergunta. posso falar. A gente tem 2 bilhetes funcionando. A gente tem Rio Card e a gente tem Jaé. Não entendi. Organizar o funcionamento do BRT, o BRT funciona maravilhosamente bem, tenho certeza. A questão era sobre o planejamento do sistema em função dos dados que já recebem. Mas eu tenho uma parcela dos dados, né? Porque eu tenho muitos dados que ainda vêm pela Rio Card. Então, a gente, por exemplo, com esses dados que a gente veio do JAE, o que a gente observou? A gente conseguiu olhar. Ano novo. Ano novo, a gente faz vários terminais de ônibus por causa dos vários palcos. Então, a gente conseguiu ver uma coisa que a catracada horária nesses terminais volantes que a gente faz na Praia de Botafogo, em Ipanema, Parque Madureira. E a gente conseguiu entender que alguns terminais, por exemplo, faltava ônibus, que as pessoas chegam de ônibus, e alguns as pessoas não utilizavam ônibus, as pessoas vêm a pé dos bairros do lado. Então, permitiu a gente falar, olha, próximo Réveillon a gente tem que fazer uma programação diferente, por exemplo, em relação a... Mas, assim, essa é uma informação muito mais sensível para ônibus, né, do que para VLT e BRT. Ok, ok. Agora, bom, aqui da sala, Denise, tá? A próxima eu vou fazer depois para virtual e eu já vai se adiantando o Gustavo, para ser o próximo aqui. Boa tarde, eu sou do site Estação Rio. A gente vem acompanhando, né, a implantação da bilhetagem. A sua palestra foi muito esclarecedora. Eu queria perguntar uma coisa além dessa palestra, que é sobre a compra da Autopaz do consórcio bilhete digital. Tem uma licitação, né, que a senhora falou da licitação, que tem regras. A Tacom, né, que foi a segunda colocada, ela está pleiteando ser chamada.
para. Então, assim, eu queria saber isso, assim, como vai ficar o futuro Não, com olha relação só, aos bilhetes vamos lá. digitais? A concessionária é a concessionária. É completamente legal uma outra empresa comprar o controle acionário. Isso não tem nada de errado. A única questão é que a gente foi feito um pedido, ó, o concessionário tem que nos pedir uma anuência prévia para fazer uma mudança de controle. Esse pedido foi feito, a gente está analisando a documentação e é isso. Tá, essa análise da documentação tem todo um imbróglio lá da Autopaz em São Paulo, né? Aí isso são. vai entrar Não, nessa análise. Não, são coisas diferentes. Acho que assim, o que a gente faz é uma análise das regras da licitação. Como a gente fez na licitação? Você teve o primeiro colocado, você faz uma habilitação técnica, uma habilitação financeira, uma habilitação jurídica e fala, não, essa pessoa segue as regras da licitação, pode ganhar, né? A gente pode firmar o contrato. A gente está fazendo essa mesma análise agora em relação a esse pedido de mudança de controle. A Autopes, aí é uma outra questão. A Autopes, ela tem um outro contrato, uma forma de contratação muito diferente com o governo do Estado de São Paulo. É um problema do governo do Estado de São Paulo. Eu não tenho nada a ver com a relação de contratação que ela tem lá. O que eu analiso aqui é se essa empresa, essa mudança de estrutura acionária, ela se adequa ao meu Estado. E com relação a Tacom, não. Olha, assim, seria- a Tacom participou de uma licitação, perdeu. Uhum. Se ela quiser comprar também, ela pode. Uma coisa, o vencedor é o vencedor. O que a licitação faz? Ela ganhou um vencedor com uma outorga de 108 milhões. A Tacom ficou em segundo, ela não chegou nessa outorga. E a gente firmou esse contrato com essa outorga. Se pode ter um pedido de compra uma mudança da estrutura acionária, vai ser analisada, mas a licitação é válida e está valendo. Se a Tacom também quiser querer comprar, eu acho uma questão dele. São problemas entre privados. Tá bom, obrigada. Nada. Tá legal. Chamando agora o Gustavo. Gustavo. Ó, o próximo vai ser o João Pedro, tá? Boa tarde, secretária. Boa tarde a Boa todos. tarde. Meu nome é Gustavo Macedo, eu sou morador da região do Maracanã e também líder comunitário dali da região. Muitas pessoas estão me procurando, inclusive no meu prédio, eu sou o gestor do prédio. O setor da RH vem me procurando para questionar sobre a situação da integração. Como que vai ser feito esse sistema? Porque muitas pessoas usam, né, da Baixada para o Rio, de Sim. Niterói para o Rio. Como que ele vai conseguir conectar esse sistema? Foi informado pela senhora numa entrevista há algum tempo atrás que haveria uma comunicação entre os dois sistemas, Rio Sim. Card e o JE. Mas como vai ser feito isso? Porque até hoje não foi posto em nenhum local uma informação sobre isso. E muitas pessoas ficam questionando. Como que vai ser isso? Eu vou precisar recarregar os dois cartões? Eu vou precisar usar dois cartões? Como que vai validar? Um vai entender o outro? Então, mas, gente, a gente usa um monte de coisa, ninguém entende. Você entende como funciona o celular? É mágica. Até hoje eu não sei como é que o computador faz, Bluetooth, nada disso. Então, as pessoas não precisam. O que a pessoa precisa saber? Que ela vai ter que ter dois cartões, tá? Porque só vai ser aceito, já nos modos do município, e o Recard continua sendo aceita nos modos geridos pelo Estado. Então, assim, vai ter que ter dois cartões? Até a informação, sim, vai ter que ter dois cartões. Como é que vai ser feito? Essa pessoa, o JE dela, a gente vai saber que esse CPF, ele é um usuário do bilhete único intermunicipal. Então, ele vai entender que essa pessoa vai poder fazer essa integração. Ela vai depositar o dinheiro dela no Rio Card, vai passar no ônibus intermunicipal. Quando chegar aqui, vai passar o JE no municipal, ela pode ficar tranquila, que ela não vai ser cobrada. Depois ela vai voltar. Ela vai usar os dois cartões e os sistemas por trás se falam. Só complementando, me perguntaram sobre isso de passar o cartão. Vai manter alguma máquina da Rio Card dentro dos ônibus municipais Não. para vincular? Ou o Não, próprio... não, os sistemas vão se falar, gente. Entendi. Ele, por ser online, ele então entende pelo CPF. Exatamente, ele Entendi. entende. E só uma outra pergunta, sobre o que o governo do estado até relatou, eles vão aderir no metrô e Gente, eu no... não sei. Aí vocês estão do governo do Estado. Quando começa o governo do Estado, você pergunta. Pergunta do milhão. Entendi. Eu sei Porque que é município. questionaram isso, como que eu vou passar no trem? Não vai ter o JE? Não, Não vai ter o não sei. metrô? É um problema do governo do Estado. Entendi, Tem que perguntar para ele. entendi. Tá bom, obrigado, secretário. Tá ok. João Pedro, né?
Boa tarde, secretária. Boa tarde a todos. Queria ressaltar o quão importante, né, essa iniciativa do JAE para a gente, como é, como instituição pública, ter o controle, né, tendo em vista que é um serviço para a população. Mas o que eu queria perguntar de fato é o seguinte: há alguma conversa para estabelecer, porque o que acontece hoje em dia, os estudantes universitários, eu sou aluno do FRJ, eu vou falar como aluno do FRJ, quem tem o passe livre universitário da UFRJ não consegue usar fora do município. Então, alguém, por exemplo, isso é um problema ainda maior quando a gente vê que muitos dos alunos da UFRJ são da Baixada. Então, por exemplo, conheço também alunos da Universidade Federal Rural que moram aqui, mas eles não conseguem usar para ir daqui para lá e voltar. Então, é um dinheiro que você tem que tirar do bolso, que isso é uma dificuldade para muitas pessoas. Então, essa é a minha pergunta. Tem alguma conversa entre o governo do estado e o município para poder permitir que esse passe livre universitário funcione no estado inteiro? Isso tem que falar com o governo do estado, porque a gente dá gratuidade aqui no município. Quem está dando a gratuidade é o governo do estado. Então, acho que o pleito tem que ser para eles, é uma decisão deles. Não, Mas há essa conversa? Não. Já teve algum. Olha, esse é um pleito, assim, o município dá gratuidade para os universitários. Aí você tem que pedir para o governo do estado também dar. Não depende de mim, só depende deles. Certo. Obrigado. De nada. Obrigado. Eu gostaria de chamar à mesa o nosso presidente do Clube de Engenharia, Franço Bogossian. Seja bem-vindo, presidente. Duas informações aqui. O Lucas tinha perguntado sobre os estudantes vão ter 2 cartões, mas eu acho que a secretária já respondeu que vai ter que ter, né? E a Lúcia Mendonça fez uma pergunta, mas fora do contexto do debate, que é somente sobre o cartão. Ela fez uma pergunta sobre quilometragem, que isso não está combinado, que isso não vai ser feito aqui. E o Bruno fez uma pergunta sobre o transporte, desejo saber se o pagamento sobre a transparência, perdão, desejo saber se o pagamento da outorga em 2 parcelas de 55 milhões já foi feito e foi pago integralmente. Se não foi, se o consórcio foi multado. Não, a segunda parcela tem que ser paga, ele não chegou a data. A primeira parcela foi parcelada. A primeira parcela foi parcelada numa renegociação contratual, e é isso. Mas o que foi adiado, o pagamento que foi adiado é corrigido com juros e correção monetária, tá? Então não há perda nenhuma financeira do município em relação a essa outorga. Agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Franço Bogossian. Bom, eu queria, em primeiro lugar, justificar aqui o meu atraso. Eu pretendia estar aqui desde o início, na abertura, mas eu tive 2 problemas. Primeiro, um engarrafamento fantástico na Avenida Atlântica, né? Que significa o progresso do Rio de Janeiro, né? Que está sendo visitado por gente de todos os estados da federação, e temos que estimular aí o nosso prefeito, que está trabalhando, eu sempre digo isso, para o Rio de Janeiro voltar àquela cidade maravilhosa. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas não se pode fazer de um estalo. E depois eu cheguei com atraso no advogado que ia me receber às 3 horas da tarde. Então, o advogado a gente não pode reclamar. Ele é que tinha que reclamar de mim, porque eu já cheguei atrasado na reunião com ele. Então, eu sempre fui contra chegar atrasado. Acho que parece que você não está dando o devido valor à reunião. Eu tenho que se justificar, começar justificando. Eu trabalhava muito para a Petrobras, na geotecnia offshore, e o meu associado era um inglês. E nós tínhamos reunião às 8 horas da manhã, que era tentar dividir o serviço
estrangeiro para nacionalizar a maior parte possível. A Petrobras do passado tinha muito essa preocupação, né? E aí eu combinava com ele, a gente se encontra no botequim ali do Astoria, né? Que tomou um cafezinho 15 para as 8. Eu chegava 15 para as 8, ele chegava 8h05, 8h10. Na segunda vez, eu cheguei 15 para as 8, ele chegou depois das 8. Aí, na terceira vez, eu perguntei a ele, afinal, quem é o inglês, quem é o carioca? Aí ele disse, eu não estou entendendo. Eu falei, porque eu estou chegando pontualmente, como é uma tradição inglesa. E você, que é um inglês, está fazendo como os cariocas fazem, chegam sempre atrasados. Então, infelizmente, essa é uma característica negativa do carioca, e hoje eu me vi tendo que ajoelhar no milho para pedir desculpa pelo atraso. Eu queria agradecer a nossa secretária de Transporte do Rio, a Mainá Celidoni, por ter aceito esse nosso convite, tá aqui conosco, nós queremos sempre ter isso. Essa aqui é o Clube de Engenharia do Brasil, né? Não é um clube do Rio de Janeiro, e é uma entidade fundada no Império. Então, eu acho que essa consideração do Clube de Engenharia tem que ser saudada, e eu quero, então, como presidente, agradecer à secretária que aqui está, e também quero me confraternizar com o nosso DTRL, nossa Divisão Técnica Especializada de Transporte e Legislatura e Logística, desculpe, de tê-la trazido aqui, tê-la convidado para aqui estar, e de ter posto esse assunto aqui em discussão com ela. Então, muito obrigado. Eu não tenho mais nada a acrescentar, porque, infelizmente, não participei da abertura. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Tá certo, agora eu vou passar a palavra para o Valente. Valente, por favor, faça a sua pergunta. Vai aí no público, por gentileza. Deixa esse microfone para a gente aqui. As pessoas não entendem direito. Quando uma pessoa é baixinha, que nem eu, é complicado, entendeu? Ficar ali com o troço todo na frente, sem poder olhar, falar direito e tal. Então, por isso que eu preferi esse coisa aqui. Na verdade, acho que está claro aqui, pelo menos do meu ponto de vista, também sou membro da DTRL, que tanto a política pública de transporte coletivo que a prefeitura está desenvolvendo, cuja bilhetagem é um aspecto, mas tem outros aspectos tão ou mais importantes, ela está fluindo e está havendo um problema. Esse problema ficou claro pelas perguntas no virtual e pelas perguntas aqui dentro, que é o seguinte: o governo do Estado. Então, existe um nó crítico que precisa ser desatado, que eu entendo, e aproveitando que o nosso presidente Francisco Bogosian está presente aqui, né, que o Clube de Engenharia e também a FANRIO, que faz parte do Fórum de Mobilidade, que chamem para si uma articulação política com P maiúsculo, né, para ir ao governo do Estado e buscar uma solução o mais rápido possível. Para beneficiar quem? O usuário. Para beneficiar o usuário. E não tem nenhuma complicação fazer isso, né? Nós que temos uma... Bom, eu fui dirigente do Proderj e já mexi muito com tecnologia da informação. Do ponto de vista de tecnologia, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, a minha proposta assim, é essa, aproveitando a presença do Dr. Francisco Bogosian aqui, que o Clube de Engenharia chame para si a articulação política, com P maiúsculo, de várias entidades, Associação Comercial, FEComércio, Firjan, Bancasa Fluminense já está aqui, existem outros sindicatos engenheiros, tem tantas entidades, chame para si essa articulação para ir ao governador e pedir uma solução o mais rápido possível, que só depende de vontade política.
porque não depende de mais nada a não ser a vontade política. É isso daí. Obrigado. Beleza. Vou passar agora para o Licínio, que vai fazer uma pergunta do virtual. É a pergunta da Paula. As informações enviadas pela Rio Cara Prefeitura foram definidas pela própria Secretaria do DEOR? Informações enviadas pela Rio Cara Prefeitura. Não sei que informações são essas, que eu não entendi a pergunta. Não sei se fica claro para a secretária. Não, a gente tem informações que foram definidas, algumas não são enviadas, outras são. Como eu falei, eu acho que há dois problemas. Há questões de informações que são pedidas e negadas, que não são enviadas, e isso era um padrão que já existia anteriormente, mas quando se pede informações adicionais, a gente conseguiu um dia de dados com bilhetagem por hora, um dia, né? Então, e além de tudo, como a gente falou, tem um problema também de conflito de interesses e de auditoria e atestação dos dados enviados. Positivo. Agora eu vou chamar o Alexandre Avelar. Por favor, fica aí no púlpito aí, tá ok? Boa tarde, Boa tarde. secretária, Francis, demais companheiros, colegas. Eu acho que o que eu ia abordar já foi sujeito a essa questão, só foi sujeito ao questionamento. Mas eu me recordo que há cerca de 2, 3 meses atrás tinha sido anunciado uma data para o JAE começar a operar. E foi adiada. E eu estive no terminal Haroldo Melodia, aquilo era um caos, uma fila descomunal, e ninguém sabia o que ia acontecer. Era uma batição de cabeça doidada. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é exatamente essa. Não basta ter o melhor serviço do mundo. Acho que o Israel deve ser excepcional, até porque é isso mesmo. Agora, tem que ter capilaridade, tem que atender o cidadão. Eu não consigo ver com naturalidade pessoas idosas, como eu, por exemplo, naquela fila lá, sem saber quando você atendia. E isso aconteceu no último prazo no terminal Haroldo Melodia, na Ilha do Governador. Bom, depois disso, é essa questão. Não, é inaceitável ficar 2 cartões. É terrível você ter um saldo no Rio Card e conseguir transferir para o JAE. Isso não existe. O dinheiro está lá. Não é de A, nem de B, nem de C. O poder público tem que agir. Não adianta falar que não é da secretaria. Se não é da secretaria, é do prefeito. É simples. A questão é lógica. Não pode acontecer isso. O dinheiro é do usuário. Tem que passar. Ninguém compreende um negócio desse. Então, é por aí, secretário. O resto, muito bem. Eu acho que o governo do estado, o governo da cidade, o gestor, tem que saber o que está acontecendo e a melhor forma de fazer, aliás, a única forma, é ter o completo domínio do fluxo financeiro. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Parabéns. Obrigado. Vamos lá, começando a resposta. Primeiro, já está implantado, está em operação na cidade do Rio de Janeiro em todos os seus modais. Está? Não. Bem, o JAE está funcionando em todos os modais, em todos os lugares. Segundo, o que foi adiado foi a retirada da Rio Card. Terceiro, nenhum idoso precisa ir a nenhuma loja. A pessoa pode solicitar o seu cartão, ele é entregue em casa agora de forma gratuita. Além disso, a gente tem um sistema de marcação de horário nas lojas, que as pessoas não precisam enfrentar fila, mas se a pessoa chegar numa loja, sem marcar horário, ela potencialmente vai enfrentar fila. Agora, a pessoa pode pedir para entregar em casa sem custo. Tá? Então, acho que também tem uma questão de informação, das pessoas irem até a loja. Bem, não tem como garantir que não vai ter fila.
né? A gente está dando outras opções para que a pessoa receba em casa gratuitamente, principalmente o idoso, por essa questão de locomoção. Em relação ao saldo, eu concordo. Só que essa é uma regulação que vai além do poder do município. Acho que uma coisa importante, pautas importantes para o Ministério Público, para os órgãos de controle, para o PROCON, para diversos organismos, mas não está na alçada da Secretaria Municipal de Transportes regular esse tipo de transação. Ainda sobre o idoso, uma pergunta do Tiago, sobre a questão de falta de fotografia no cartão de idoso, se diz que isso aí está gerando confusão de outras pessoas que estão usando. Tem algum controle sobre isso? Todos os validadores têm biometria. Quando qualquer idoso faz o cadastro ele tem que cadastrar a biometria dele. Então, quando ele vai passar no validador, ele consegue reconhecer se é a fraude, se é outra pessoa usando aquele cartão que não o idoso. Então, você não precisa dar foto no cartão, porque o validador tem uma câmera, né? Inclusive, a gente já consegue ver pessoas que estão fraudando, que vendem passagens, né? Então, esse sistema, todos os validadores têm biometria. Então, quando vai nos permitir um controle de fraude muito melhor. Outra pergunta, o Luiz Ernesto do Globo. Bem, ele perguntou aqui, está online. Tá bom. Luiz Ernesto, você mandou pedir uma pergunta e você faça pelo zap para ela. Ela disse que você já fala com ele todo dia. E tem uma pergunta também do Rafael, deixa eu ver aqui. A pergunta que você, reclamando do jeito que eu li a pergunta que foi leu em parte foi que as linhas urbanas, os dados são insuficientes para planejamento. Uma pergunta se mais para o VLT os dados bastam, qual a diferença? Aí o CAR manda as informações diferenciadas para a prefeitura sobre os dois modos. A pergunta foi essa. Tá. Boa tarde a Boa todos. tarde. Secretária, muito obrigada, a palestra foi muito esclarecedora. Eu mesmo, né, no Fórum de Mobilidade Urbana, eu fui um dos que ferrenho crítico do JAE, né? Inclusive, a gente tinha várias discussões sobre isso, mas a sua palestra, ela me iluminou algumas coisas, algumas dúvidas. Mas essa que, inclusive, surgiu aqui, né, e eu não sei se... no Rio Car, claro, não tem nada a ver com o JAE, mas eu presenciei, e eu acredito que muitos aqui devem ter presenciado, a gente praticamente, quando vai entrar no ônibus, na Baixada, as pessoas chegam já a empurrar um cartão para a gente e praticamente tomar o dinheiro da nossa mão para que a gente use um cartão de terceiros. Acontece isso em muitos terminais da Baixada. E todo mundo aqui já deve ter visto isso. Por exemplo, a gente está lá em Magé, onde eu me resido atualmente, vou pegar um ônibus, aí já tem uma pessoa com um monte de cartões Rio Car na mão e pagando a passagem, né, por um meio mais barato. Ocorre isso também nas estações de trem. A minha pergunta fica o seguinte: o que o JAE vai fazer para que seja evitado essa prática? Bem, vamos lá. Bem, em Magé, não é no Rio. Exatamente. Estou falando aqui no Rio. O que a gente tem, assim, vamos lá. O que a gente... que você tem um sistema, tem essa questão da biometria, né? Então, fraudes que são feitas, uma pessoa que, por exemplo, tem uma gratuidade e às vezes a gente consegue ver na câmera hoje que tem sempre duas pessoas na frente do validador, a pessoa e a outra que está vendendo crédito, então tem regras de bloqueio em relação a isso, né? Eu acho que nesse caso, pelo que você está relatando, isso é um problema muito mais de segurança pública do que um problema de transporte. Porque não é uma questão de fraude do sistema de transporte, é uma questão de uma comercialização ilegal do cartão de transporte e algum meio de intimidação.
Então, acho que isso é um problema de segurança pública, isso é um problema de polícia, né? Isso não é um problema de fraude no sistema de transporte. Então, acho que aí é uma questão de ação policial. Porque o que a gente pode coibir através do sistema de bilhetagem é uma questão de fraude em termos que você tem um usuário que está indevidamente usando e revendendo para outro. E isso o sistema de biometria ajuda muito a resolver, porque a gente consegue ver se quem está usando aquele benefício é de fato o beneficiário ou outra pessoa, tá? Então isso a gente resolve, mas essa coisa de uma venda em paralelo, aí é uma questão de segurança pública. Certo. Então, a senhora está dizendo para mim que essa parte aí do JAE com a biometria vai amenizar esse problema? Vai realizar problema de fraude no sistema, Correto. tá? Isso, fraude, ele realmente ameniza porque a gente consegue identificar se o idoso ou aquela pessoa que tem um determinado benefício, se ela mesma que está usando ou não, se ela tá, alguém está usando indevidamente o cartão dela, tá? Isso a gente consegue resolver, mas uma venda em paralelo, aí é só você com uma polícia para prender a pessoa que está fazendo isso. Eu não, a gente, isso, esse, também não sou secretária de Segurança Pública. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, parabéns aí pelos trabalhos. Bem, a secretária tinha nos pedido que o tempo dela é muito tomado, e eu gostaria de convidá-la para fazer as considerações finais, depois o Marcelo Baia que é do JAE, vai tirar alguma dúvida técnica aqui. Então, secretária, qual é o recado final que a gente tem para ser o JAE ser alguma coisa? Já é bastante coisa, assim. Não, eu acho que assim, eu acho que é importante porque acho que primeiro é o seguinte, acho que sou secretária, agora já estou no meu 5º ano, a gente passou 4 anos, e nesses 4 anos muitas coisas aconteceram. Então, quando a gente assumiu que era uma pandemia e o sistema de BRT estava muito destruído, né? A gente tinha 120 ônibus caindo aos pedaços, 1/3 das estações fechadas, eu ouvi de todo mundo assim, gente, o BRT não tem mais jeito, o BRT acabou. E a gente colocou um sistema de pé, hoje em dia é um serviço de qualidade para o usuário. Então, acho que às vezes a gente tem uma certa descrença em relação a boas mudanças no Brasil e principalmente no Rio. E eu acho que as mudanças são possíveis e palpáveis. Então, a gente se orgulha muito que a gente recuperou o sistema BRT, que a gente inaugurou a Transbrasil e beneficiou muitas pessoas. Então, eu tenho também muita certeza que esse processo da bilhetagem, por mais que difícil e, né, de uma mudança difícil, ele vai ser extremamente positivo para a cidade do Rio de Janeiro e também para a região metropolitana, né? Apesar de todas as dificuldades, a gente não tem medo de desafios, encara e tenho certeza que vai dar muito certo. Positivo. Em nome do Clube de Engenharia, eu te agradeço, Marina. A Casa Clube de Engenharia está aberta, tanto para você quanto para os outros secretários, sejam bem-vindos, para o nosso prefeito também, que ele participe também com a gente aqui, para tirar todas as dúvidas que precisarem. E qualquer coisa de solicitação na parte da engenharia, nós estamos à disposição para contribuir. Tá? Esse é o nosso tipo de trabalho e a gente está sempre à sua disposição. Tá, ok? Um grande abraço, Maína, e fica com Deus. Vamos esperar para a próxima reunião. Bom, dando prosseguimento, nós agora vamos chamar o Marcelo Oliveira Baia, né, para ele fazer a complementação aqui da solicitação sobre o JAE. Marcelo, fica à vontade, se você quiser ficar no público, se quiser ficar sentado, você quer ficar aqui? Então, tá ok. Não, tá legal. Pensei que você ia ficar igual o Valente, né? Fica baixinho. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, para poder também compartilhar e participar desse bate-papo, para tirar algumas dúvidas e também trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o Vale Transporte JAE. Só para entender, das pessoas que estão aqui, alguém hoje utiliza o JAE, utiliza o JAE pela empresa? Faz compra, trabalha com RH, alguma coisa assim? Não, né? Tá, só para poder saber aqui como a gente pode direcionar e ser mais breve. Bom, respondendo até uma pergunta que teve aqui, que foi sobre a transferência do saldo, eu gostaria de iniciar completando a resposta. O que acontece é o seguinte,
de acordo com a Lei 7.418 do Vale Transporte, o Vale Transporte ele é para o uso exclusivo casa, trabalho, casa. Tá? A partir do momento que sobra saldo no cartão de Vale Transporte, cabe ao usuário, tá, entrar em contato com a RH da empresa e pedir que não seja mais creditada a carga, justamente porque ele também é descontado. Então, o Vale Transporte não é para acumular saldo ou, né, não é uma poupança ali. Então, tem muitas dúvidas sobre, eu recebo muitas essas perguntas. Eu posso transferir o valor do Rio Card para o Jair? Não, não pode transferir. Porém, nós temos um prazo aí para o usuário utilizar. Se ele sabe que ele tem saldo sobrando no cartão, o interessante é que ele procure o RH da empresa e fale com a empresa para parar de acreditar que ele vai utilizar o que tem no cartão até que termine, para começar depois a acreditar a carga diretamente no Jair. E se também ele tiver saldo sobrando ainda depois do momento em que entrar a exclusividade, ele não vai perder esse valor, ele vai poder utilizar nos outros transportes e também ele pode entrar em contato com a empresa. Existe um processo hoje que a empresa faz uma carta autorizando que ele procure uma loja da Rio Card para retirar esse valor. Então ele vai poder depois transferir para um cartão do Jair se ele não utilizar o cartão no município, se ele utilizar somente no município, tendo em vista que o validador do Rio Card será retirado, tá? Então, não tem essa preocupação de, ele vai perder o valor. Não, ele não vai perder. Ele vai ter como recuperar isso, tá bom? Eu vou ser breve aqui, então, só apresentando um pouquinho, aprofundando aqui no Vale Transporte. Bom, pode passar. Então, como foi dito pelo prefeito Eduardo Paes durante uma coletiva de imprensa, a exclusividade foi adiada para o 1º de julho, né? Mas o Jair já está operando 100% nos transportes municipais, como o BRT, VLT, ônibus municipais, que incluem também os frescões, né? Aquele ônibus executivo, a van e a Kombi também, ou o cabritinho, como alguns conhecem, tá bom? Então, mas ele já está operando. Então, hoje, quem comprar um Jair vai conseguir utilizar nesses transportes municipais, inclusive também com a integração municipal, a integração carioca, que pega um transporte municipal e zera a segunda tarifa dentro de um determinado período. Além de também ter a integração municipal, que é a carioca, quando ele inclui um BRT, que ele tem direito a 3 utilizações, pagando apenas uma tarifa, desde que uma das 3 utilizações no municipal seja um BRT. Tá? Pode seguir. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características dos cartões, dos produtos, pode passar. Vamos lá, o Jair Vale Transporte. O Jair Vale Transporte é esse cartão com a bandeira Visa, um cartão chipado. Muitas pessoas pegam o cartão e falam assim, é um cartão de crédito. Não, ele não é um cartão de crédito. Tá? Mas vamos lá, ele é aceito em todos os transportes que nós falamos, ele é pessoal e intransferível, pertence ao funcionário. Se ele sai da empresa, a empresa não pode ficar com o cartão, porque o cartão é dele. Inclusive, ele já vem com o bilhete novo carioca habilitado, pode ser utilizado até 8 passagens por dia como Vale Transporte. Por que como Vale Transporte? Quando o usuário se cadastra no aplicativo, ele cria para o usuário uma conta pessoal de transporte. Tá? Essa conta pessoal, ela não tem limite de uso, ele pode usar à vontade. Mas dentro do aplicativo, existe uma segunda conta, que é a conta Vale Transporte, que é a benefício VT, quando a empresa acredita para ele. Ali, na conta Vale Transporte, ele tem um limite de 8 utilizações por dia, ele não pode recarregar a conta Vale Transporte, só a empresa. Mas ele pode recarregar a conta pessoal. Então, se ele quiser passear com a família, utilizar várias vezes no dia, ele pode usar a conta pessoal dele, tá bom? Ele permite receber créditos de vários compradores, então se ele trabalha em várias empresas, todas vão poder acreditar no mesmo cartão. Ele também não precisa desvincular da empresa. Então, assim, as empresas hoje passam um sufoco com o novo funcionário que precisa entrar em contato com uma antiga empresa para desvincular o cartão. Então, isso vai acabar. Outra coisa também, ele não precisa fazer validação de carga, que é um sufoco também que hoje o usuário, ele às vezes está com a carga no cartão, que a empresa acredita para ele não consegue usar, porque ele tem que procurar um ponto de validação da carga. Tá? Se ele tiver um celular com NFC, ele consegue validar. Nem todo usuário tem um celular moderno com NFC. Tá? Então, isso também vai acabar com o Jair. Ele não vai precisar fazer validação de carga. A empresa creditou a carga, efetuou o pagamento, após a compensação bancária, o saldo está disponível para uso, sem precisar procurar uma loja para validar. Às vezes o usuário ele tem que pegar dinheiro emprestado para ir até uma loja validar uma recarga. Isso não vai mais acontecer com o Jair. Tá? Então, ele também pode ser utilizado pelo QR Code, ele não necessariamente precisa do cartão físico. Ele só tem que ter uma tela de celular inteira, para poder gerar o QR Code e efetuar o pagamento.
Tá? Então, se o usuário esqueceu o cartão, ele gera o QR Code e utiliza. Ou, por exemplo, a empresa pediu para ele a recarga, não chegou o cartão ainda, ele pode utilizar o Vale Transporte pelo QR Code. A primeira via do cartão não tem custo, tá? Se o usuário, a empresa vai solicitar para o usuário, não tem custo. Se ele perder, aí ele vai cancelar o cartão sem custo algum. Se ele quiser uma segunda via, vai gerar um custo, que é um custo de R$ 32,90, que é o mesmo preço hoje da Rio Card, que equivalem a 7 tarifas modais, tá bom? Pode seguir. O cartão, ele é um cartão com a bandeira Visa, porque ele tem uma carinha de cartão de crédito, né? Mas é porque o cartão ele tem um propósito um pouco maior. Ele futuramente será um cartão multibenefícios. E aí a empresa vai poder acreditar vale alimentação, vale refeição, pagar uma bonificação para o funcionário, tudo no mesmo cartão. Porém, o saldo não se mistura. Então, por exemplo, o usuário que às vezes tem lá, eu tenho R$ 500 no meu cartão Vale Transporte. Vou poder almoçar? Não. Vou poder comprar uma camisa? Não. São carteiras separadas. Quando a empresa acreditar o valor de vale-refeição no cartão dele, só poderá ser utilizado para refeição. O que for transporte, somente para transporte. E o usuário também vai poder participar de promoções da Visa, entre outros benefícios também. Pode passar. Ele vem nessa carta berço, tá? O cartão, na carta atrás dele vem uma senha provisória. Para que essa senha provisória? Quando a empresa cadastra o funcionário, ele precisa se cadastrar primeiro pelo aplicativo, tá bom? Se ele não se cadastrou no aplicativo, a empresa pode informar o número do celular ou e-mail do funcionário para ele recuperar uma senha e acessar o aplicativo ali antes do cartão chegar, para pagar a passagem já com QR Code. Mas se ele não se cadastrou no aplicativo e a empresa não informou o celular dele ou o e-mail, ele precisa esperar o cartão chegar com uma senha provisória para ter o primeiro acesso, tá bom? Seguindo, esse é o cartão Jairzinho, que é o cartão avulso. Esse aqui é um ATM, tá? Essa máquina é onde vende o cartão, que ficam nas estações do BRT, estações do VLT. Por exemplo, um turista vem para a cidade, ele não tem vale transporte, ele adquire o cartão pelo preço de R$ 4,70, que é o preço de uma passagem, coloca a recarga que ele quiser e utiliza. Também vem com bilhete único carioca. Então, se ele pegar 2 ônibus, ele vai pagar somente uma passagem. Esse é o cartão gratuidade, que é o mesmo cartão do estudante, PCD, idoso, tá? Só que a característica dele que é de acordo com a gratuidade que cada um tem direito. Mas o cartão, aparentemente, ele é igual. Só que cada um tem uma característica diferente. Bom, praticidade para o usuário. O desbloqueio do benefício do Vale Transportes pode ser feito diretamente pelo aplicativo e tanto o bloqueio. Uma coisa interessante é, hoje, por exemplo, se o usuário perder um cartão Rio Card, ele precisa cancelar. Se ele encontrar o cartão, já era, ele cancelou, não tem o que fazer. Ele vai ter que pagar uma taxa de R$ 32,90 porque ele cancelou. No Já É, não. Se ele pensar que ele perdeu o cartão, ele pode bloquear. Se ele encontrou, ele desbloqueia. Tá bom? Então, ele tem a opção de bloqueio. Ele faz tudo pelo aplicativo. Ele não precisa validar a carga e o extrato de utilização é em tempo real. Ele acabou de usar, na mesma hora ele já consegue ver lá as informações de transação, valor e horário e a linha. Pode passar. Vantagens para a empresa. Agilidade, porque a recarga é imediata após a compensação bancária. E ela não precisa liberar o funcionário mais cedo para procurar uma loja para validação de carga. Autonomia, porque o cartão é pessoal, é do funcionário e o funcionário não tem mais que procurar a empresa antiga para desvincular o cartão. E a segurança, porque o saldo é virtual. Então, se ele perder o cartão, o saldo continua lá no aplicativo dele, na conta. Ele pode usar no QR Code. A partir do momento que ele cancelar o cartão, ele continua usando normalmente pelo celular, sem precisar esperar o saldo estornar para transferir para uma nova via. Bom, esse é o nosso validador. O usuário aqui nessas duas luzes abaixo, ele gera o QR Code, aproxima o celular abaixo do validador, ele vai fazer a validação da carga. Ele pode encostar o cartão aqui na frente, cartão físico, para poder passar. E o aplicativo é esse aqui, ó. Como eu falei, ó, ele tem o benefício VT e a conta transporte. São duas contas dentro do mesmo aplicativo. É só ele arrastar para o lado que ele acessa as duas contas. Aqui é onde ele pode desbloquear o cartão e cancelar. Ele pode solicitar recarga aqui diretamente na conta pessoal. Na Vale Transporte ele não pode recarregar, só a própria empresa. Então o saldo não se mistura, tá? Então o que a empresa acreditou é para Vale Transporte. O que ele acreditou é para uso pessoal dele, para passear, usar para outras atividades. Ali em cima ele tem acesso ao saldo e o extrato em tempo real. Pode passar? É basicamente isso tudo. Que a gente falou um pouco rápido por conta do horário, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar, a gente está à disposição. Obrigado, Marcel. Vou fazer uma pergunta do idoso. Ele, na época que estava
já tinha findado o prazo limite de ter o cartão, no início, antes do adiamento, né? Foi feito o preenchimento pelo computador e pediu para solicitar em casa, em idoso, e pagou os R$ 7,90. Aí depois foi adiado, que não é para essa distância. Vai ter ressarcimento desses R$ 7,90 para o idoso? Na verdade, assim, a taxa de entrega era cobrada para receber em casa o cartão, só que por conta da demanda que aumentou muito a procura e para agilizar também para todo mundo, e muitas pessoas não tinham condições de pagar a taxa, então iam até uma loja, e aí estava um calor, ficar na fila e tudo mais, para acabar com isso, a gente liberou, tá, isentou aí a taxa para todo mundo que solicitar agora. A gente não vai reembolsar quem já pagou já recebeu o cartão, tá, vai continuar usando normalmente. Agora a gente liberou para facilitar, para diminuir aí as filas nas lojas, e quem não tiver condição de pagar para receber em casa vai poder solicitar de forma gratuita. Quem, por favor, venha. Quem quiser, pode vir aqui, pode vir aqui. Tem que gravar aqui, tá ok? Por favor. Uma pergunta aqui do Lucas. Venho escutando que várias empresas fizeram pedido de cartões de outubro e novembro e ainda não receberam os cartões. Isso já está regularizado ou não? Tá, vamos lá. Na verdade, a gente começou aí as vendas dos cartões da solicitação em novembro, né? Na última semana de outubro a gente não estava em teste, novembro nós abrimos para solicitações. No começo, nós tivemos uma quantidade... Não no começo, a gente continua, né? Hoje nós temos 40 mil empresas cadastradas, mais de 40 mil, e muitas solicitações de cartões. Então, o que aconteceu foi que muitas empresas também deixaram para o último momento para solicitar, só deixaram para solicitar os cartões a partir do momento em que saiu no Diário Oficial, que seria exclusivo a partir de fevereiro, que foi novembro, né? E aí, com isso, deu uma congestionada e houveram atrasos de entrega. As pessoas que solicitaram o cartão em novembro, dezembro, estão recebendo os cartões, tá? Muitas empresas já receberam. Todo dia está chegando o cartão. Os cartões eles não são fabricados aqui no Rio, tá? Eles são fabricados em São Paulo. Então, todos os dias tem cartões chegando no Rio para essas empresas. Agora está dando uma aliviada porque foram muitos cartões solicitados de uma única vez, num único período. Qual é a previsão para entregar tudo? Bom, acreditamos que aí no máximo 2 semanas, a gente tem uma fila aí de aproximadamente 200 mil cartões para chegar, então nessa semana. Então acredito que no máximo 2 semanas aí já estejam liberados. Até o carnaval vai ter resolvido. Graças a Deus. Gustavo. Oi, desculpa, só para tirar uma dúvida. Casos, por exemplo, como o meu, que comprei o Jairzinho na época que vinculava ainda no perfil. Como que vai ficar? Vai ser feita uma troca para o cartão novo? Vai ser comunicado? Porque até então nada foi notificado para mim no aplicativo. Tá, você precisa verificar no aplicativo se já aparece para você a opção de solicitar o cartão preto, tá? Não tem. Você já atualizou o aplicativo? Eu vou depois te dar uma dica. Faça uma atualização em algum dado cadastral seu para verificar se vai aparecer a opção de pedir, tá bom? Entendi. Qualquer coisa, alterar foto, alguma outra, qualquer alteração. Aí vai ter que gerar um novo cartão, no caso. Aí você vai pedir ali no aplicativo, escolher uma loja para retirada, se você não quiser pagar a taxa de entrega, ou solicitar para entregar em casa. Aí você vai poder pedir o cartão preto. Entendi. Tá? E o cartão preto é legal porque você vai pedir pelo aplicativo para você. Mas se você for trabalhar em alguma empresa e quiser fazer a carga para você do Vale Transporte, ela vai conseguir e você vai usar o mesmo cartão. Entendi. Tá bom? Obrigado, viu? Por favor, vem aqui, vem. Se alguém mais quiser fazer pergunta, por favor, chegue aqui perto, porque nós estamos quase encerrando, hein? Boa tarde, Marcelo. Eu queria perguntar, porque o que acontece? Tem alguns idosos que a minha avó, por exemplo, ela que não tem costume com tecnologia de smartphone e etc. Então, eu queria perguntar como que esses idosos podem criar a conta já porque quando a gente estava indo criar a conta dela, teve esse impedimento que a informação que a gente estava encontrando era que tinha que baixar o aplicativo para criar conta, só que ela não tem celular, então ela não tem smartphone, na verdade, então não tinha como baixar o aplicativo para fazer a conta dela. E a outra pergunta que eu tinha é se a máquina do Jaé o validador do Jaé vai aceitar cartão de crédito e débito sem ser o próprio Jaé. Não, bom, vou responder primeiro a segunda pergunta, que foi sobre a aceitação. O validador do Jaé, ele é para a utilização do cartão Jaé, tá? Então, assim, não vai utilizar com outros cartões, não vai funcionar.
Agora, sobre a utilização, no caso, para sua avó, né, uma pessoa idosa, o usuário ele vai receber o cartão físico, ele pode entrar em contato com o 0800 para desbloquear o cartão e utilizar o cartão físico. Ele não precisa do aplicativo. Ela vai precisar do aplicativo se ela quiser pagar com QR Code, se ela quiser fazer algum tipo de solicitação pelo aplicativo. Mas o idoso pode usar o cartão físico apenas. Mas como eu peço o cartão físico sem o aplicativo? Porque eu, por exemplo, o meu... Aí ela vai precisar ir numa loja. Tá. No caso, as naves do conhecimento sem... Porque... Isso. De preferência, se ela for agora na parte da tarde, não vai ter fila, está muito calmo, está muito tranquilo. Então, esse é o momento. Mas eu posso ir em qualquer loja ou só nas naves do conhecimento? Se for na nave do conhecimento, é ideal, porque tem uma equipe lá dedicada só para isso e está sem fila. Tá bom? Tá, obrigado. Beleza. Marcelo, obrigado aí. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, né? Marcelo, obrigado pela apresentação que vocês fizeram aqui. Acho super importante. A casa, como já falei para a Marina, a casa está aberta para vocês para poder fazerem qualquer tipo de apresentação, qualquer dúvida. A casa está aberta e nós, como os engenheiros, estamos à disposição para contribuir para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá ok? Quer falar, Licínio? Vamos? Estou tentando escrever aqui no... seguinte, nosso Fórum de Mobilidade, que se reúne desde 2011, tem todas as quintas-feiras uma reunião virtual. Eventualmente, a gente tem também uma presencial, e qualquer pessoa que queira participar é bem-vindo. Eu queria que vocês anotassem meu telefone, alguém quiser o link para a reunião. Eu estou tentando botar aqui no chat, mas não estou conseguindo, então, por favor, anotem aí. E caso a pessoa não consiga anotar, esse telefone também está disponível na página do Facebook do Fórum de Mobilidade Urbana, Fórum de Mobilidade Urbana /RJ. Então, a gente convida todos que se interessam por transporte para vir discutir com a gente. A reunião é de 6 às 8, onde a gente discute esse assunto. O Fórum de Mobilidade é uma criação do Clube de Engenharia com a FANRIO, a Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, para discutir todos os assuntos de mobilidade. Nessa semana, na quinta-feira, a gente vai discutir, vai repercutir essa audiência e também vai falar da Estrada de Ferro 118, a EF 118, que é um assunto que está muito em voga, a estrada que ligará Rio de Janeiro até Vitória. É um debate muito interessante sobre a área de mobilidade, tanto de passageiro como carga. Então, a gente agradece a todo mundo, agradece a secretária Maína, que já não está mais aqui, agradece o Marcelo, e convido a todos para estarem presentes aqui. Da minha parte, agradeço, e o Itamar vai fazer os encerramentos finais. Obrigado, Licínio. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aqui presentes. Obrigado a todos que estão aqui na parte virtual, né? E obrigado à secretária Maína. O Clube de Engenharia se sente honrado com a presença de todos aí. Obrigado aí, meu amigo Alcebides, que está capitaneando todo esse trabalho aí junto com a gente. Obrigado, Valente. Obrigado a todos aí. Boa noite. Vamos para a próxima aí. Obrigado.